E fala galera, eu sou o Vinícius e hoje nós vamos tratar de um assunto muito legal. Essa semana eu fui questionado sobre algo bem interessante que me deixou pensando bastante tempo. Porque eu me pergunto o seguinte: qual que é o nome de Deus? Ele pediu para eu explicar nesse vídeo e então nessa segunda-feira eu vou explicar para vocês qual é o nome de Deus. Bom, primeiramente vamos começar pelo básico, vamos começar do começo, né? Deus não é o nome de Deus. Como assim? Deus é apenas um título dado a ele. O que seria Deus? Deus é um título dado a alguém que seja superior, alguém que esteja acima de outra pessoa. Se eu chamo Deus de Deus, é porque ele está acima de mim. Deus não é o nome dele, é a maneira como eu trato ele, é a maneira como eu respeito a hierarquia entre eu e ele. Deus está acima de mim e eu sou inferior a ele. Bom, mas como assim? Como exemplificar isso daí? Existem pessoas que dizem, tá, quem é Deus e quem que é Jesus? Existe alguma diferença entre eles? Na verdade não existe. Vamos considerar que Deus e Jesus são um só. Como assim? Jesus é o próprio Deus. Ele mesmo disse que ele é o próprio Deus. Jesus sendo o próprio Deus, nós vamos considerar aqui a Trindade Divina. O que é a Trindade Divina? Temos que considerar que Pai, Filho e o Espírito Santo juntos formam Deus, que são Pai, o Filho, que é Jesus, e o Espírito Santo. Os três juntos formam um só, que é Deus. Deus e Jesus não são separados, Deus e o Espírito Santo não são separados, Jesus e o Espírito Santo também não são separados. Jesus, quando ele veio aqui à Terra, ele mesmo diz, na verdade ele não diz, mas nós vamos considerar de uma maneira bem completa, que Jesus é 100% homem e 100% Deus. Isso daí é tratado de maneiras diferentes nos diferentes evangelhos. Tanto em Mateus, Marcos e Lucas, que são os evangelhos sinóticos, que falam de Jesus como homem, e o evangelho segundo João, que trata de Jesus como o próprio Deus. Tá, mas então, como é que Deus manifesta o seu nome na Bíblia? Se Deus se manifesta na Bíblia, onde é que está escrito o nome dele? Bom, eu vou ler para vocês, aqui na minha Bíblia, Êxodo, capítulo de número 4. Êxodo 4 não, Êxodo 3. Êxodo 3,14 diz assim: E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. E disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Ou seja, o que está escrito nesse contexto? Moisés, ele vai se apresentar diante de Deus porque Deus chama ele no meio de uma sarça que está pegando fogo. Porém, o que chama a atenção de Moisés é que a sarça, apesar de estar pegando fogo, ela não queima, ela não se consome. O fogo não consome ela. E Moisés, ele vai falar com Deus e ele se apresenta como Deus e fala o seguinte, ele dá um propósito para Moisés. Ele fala para Moisés, ó, eu quero que você volte para o Egito, vá lá e salve o povo de Israel das mãos do faraó. Mas então Moisés ele pergunta, tá, mas eu vou falar do Senhor, que é Deus, para os israelitas, mas como é que eu vou apresentar o Senhor para eles? Qual é o seu nome? Então Deus diz o seguinte, eu sou aquele que sou. Gente, isso gera até mesmo o trato de que Deus é um problema filosófico. Por que Deus é um problema filosófico? Porque ele não pode ser limitado a tempo e espaço. Deus ele é além do espaço porque ele está em todo lugar. E Deus é além do tempo porque ele existe desde a eternidade até a eternidade. Deus é eterno do passado e eterno para o futuro. E isso daí gera muita polêmica porque Deus ele é tão grande, ele é tão ilimitado. E por que nós podemos pensar alguma coisa dele sendo que ele é ilimitado? Bom, para isso daí existe algo chamado apófase. Nós podemos falar sobre apófase quando a gente pensa de algo sobre Deus. Se a gente pensa, Deus é amor, a gente pode usar apófase para dizer não, Deus não é somente amor. Quando nós pensamos que Deus é amor, estamos limitando Deus. O que é apófase? É como se fosse uma teologia negativa. Aquilo que nós pensamos sobre Deus tem que estar errado porque Deus não é somente aquilo, Deus é muito mais do que isso. Ou seja, a apófase ela afirma que Deus é além do conhecimento humano. Tudo aquilo que o homem raciocina, Deus é além disso daí, Deus é muito mais do que isso daí. E isso daí gera o problema filosófico, porque nós não podemos explicar Deus. Tem até aquela música, né? Ninguém explica Deus. Deus ele se manifesta através da sua palavra, mas nós como seres humanos racionais não podemos explicar ele, porque ele está além do nosso conhecimento. Senhor. Melhorou. Tá, mas enfim, qual é o nome verdadeiro de Deus, além de o grande eu sou aquele que sou, demonstrando que Deus ele não é um fato, não é apenas alguém, Deus é aquele que é, ele simplesmente é.
Então, nós vamos considerar aqui um tetragrama hebraico. Esse tetragrama ele é composto das letras YHWH. E o que isso daí forma? Isso daí é o nome de Deus. Mas aí você se pergunta, Vinícius, eu não consigo ler isso daí. YHWH são 4 consoantes, como é que eu vou pronunciar isso daí? Como é que se pronuncia? Bom, vocês podem tentar à vontade pronunciar isso daí. 100% certo não vai estar. E o que os seres humanos vieram a fazer? A gente, por exemplo, na língua portuguesa acrescentamos 2 vogais. Nós acrescentamos um A depois do Y e um E depois do W. Então a pronúncia ficou Iavé, ou Javé, como preferem alguns. O que isso daí mostra? Que a gente precisou alterar, entre aspas, o nome de Deus para que a gente conseguisse pronunciá-lo. Porque da maneira original a gente não ia conseguir pronunciar. Ou seja, o nome de Deus é algo impronunciável. A gente não consegue falar o nome de Deus. A gente precisou colocar vogais, precisamos deixar de uma maneira um pouco mais fácil para que a gente conseguisse pronunciar o nome de Deus. Vinícius, somente esse é o nome de Deus? Não, a gente pode tratá-lo também como Jeová. O que seria Jeová? Jeová é uma forma hebraica de dizer Deus. Deus seria Jeová em hebraico. Mas o que nós podemos concluir com base nisso? Qual que é a conclusão disso daí? Que Deus, o nome de Deus pode ser Yahvé, pode ser Jeová. Isso daí são nomes de Deus. Deus é apenas um título que nós usamos em relação à nossa hierarquia. Que Deus está acima de nós e nós estamos abaixo dele. Jesus é o próprio Deus, o Espírito Santo que habita em nós é o próprio Deus. A nossa fé em Deus seria a nossa fé no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E Deus, ele é muito além daquilo que nós podemos imaginar. Por isso que nós utilizamos a apófase, nós fazemos os apofáticos, porque tudo que nós pensamos sobre Deus, na verdade, é muito pouco perto daquilo que Deus realmente é. Deus é muito além daquilo que nós pensamos, daquilo que nós podemos falar. Nós não podemos exprimir Deus em meras palavras, porque Ele é muito além disso daí. Deus é alguém acima do conhecimento humano. A nossa mera inteligência não é capaz de discernir quem é Deus. Por isso que nós necessitamos de algo chamado fé. O que é a fé? É a crença naquilo que nós não podemos ver, é um firme fundamento, mas isso daí é um assunto para outro dia. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, deixem o seu like e também deixem sugestões nos comentários sobre futuros vídeos que eu posso fazer, ideias para próximos vídeos, para próximas mensagens. E é isso daí, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima.